Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Marfrig, MRFG3, pregão desta terça-feira, dia 6 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente e também toda a programação de análise aqui no canal, que no mínimo 3 análises por dia. Radar do mercado ao vivo, uma live, você tem análise de fechamento todos os dias e também essa análise especial acontecendo aí a cada pregão. Vamos então aqui falar da Marfrig, olhando para um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, ou seja, fazendo ali uma leitura geral do papel de longo prazo até curto prazo, abordando aí diferentes perfis de investidor em cima desse papel e, logicamente, mostrando qual o cenário que eu vejo nessa ação, usando a análise técnica em termos de avaliação, que é a minha especialização, mas falando sobre o cenário como um todo desse ativo. Está mais interessante para comprar, para ficar de fora, para vender. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual. A tendência para mim é uma tendência de alta, porque é uma tendência de alta, porque aqui para mim veio esse movimento, veio aqui para baixo e reverteu para cima. Isso aqui, ó, antes era um movimento longo de baixa, que é isso em 4 anos, a ação caindo 4 anos, e aí veio 4 anos aqui fraquinhos de subida e montou um topo descendente em cima de um nível ali anterior de parada de queda. Bateu aqui resistência, pancada para baixo, perdeu a mínima do candle anterior. Em vez de cair, reverteu para cima, anulou a formação de topo. Então, reverteu, o mercado aqui reverteu no ano de 2019 o cenário negativo que existia nessa ação. Criou-se uma expectativa maior de subida. 2020 confirmou, apesar dos trancos e barrancos, né, foi lá embaixo com a pandemia, quase reverteu aqui a sinalização positiva e manteve-se, foi lá embaixo, bateu nesse nível aqui, ó, veio aqui testar essa região de antiga resistência, funcionou como suporte e conseguiu fechar bem 2020 com boa alta de 45,68%. Esse ano já está com alta de 21,3%. Quais são os próximos desafios? Essa ação aponta para a região de topo histórico. Primeiro tem desafio ali na faixa dos R$19, primeira região de desafio aqui em torno de R$19, mais testado. Acima disso, ponto mais alto, 23,91 máximo histórico. Então, o ativo apontando um cenário gráfico positivo para se buscar operações de compra de prazo maior, com a expectativa de rompimento de máximo histórico lá na casa dos 23,91. Nesse momento, aqui na faixa dos 17,60 até a máxima histórica, tem um espaço ali em termos de valorização na faixa de 36% a 37%. Então, um bom espaço de valorização. Não é uma garantia que vai lá superar isso, mas a gente vai olhar para prazos menores nessa leitura de que se está mais provável de caminhar para o topo histórico ou não. Pelo gráfico anual, sim, está apontando, não tem nenhuma sinalização negativa. No gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, ou seja, dá para ver aqui que a tendência vinha fraquinha de subida, muito fraca comparado, que eu já tinha falado que subiu fraco durante 4 anos, aí veio lá e gerou um sinal de baixa. Quando reverteu aqui, ó, que eu mencionei lá no gráfico anual, olha só que interessante, ó, a região que era suporte virou aqui resistência. E quando virou resistência, o preço veio aqui embaixo e se sustentou acima, não conseguiu fechar abaixo. Se sustentou acima da média e segue com candles aqui com mínimas ascendentes. Esse quadrimestre aqui, cada barra dessa aqui representa ali o comportamento do preço durante 80 pregões, 80 dias úteis. Então o papel está apontando para cima, apontando o quê? Sem nenhuma resistência tão importante antes dos R$19. Acima aqui, eu só olharia para a resistência lá na faixa dos R$21,40 a R$23. Seria os dois níveis com maior relevância, principalmente nos 23, maior relevância aqui para essa ação em termos de resistência. Apontando para lá, só muda essa expectativa, muda no sentido de reduz essa expectativa se ocorrer a perda da mínima ascendente aqui no gráfico quadrimestral, que nesse momento está com máxima ascendente e mínima também ascendente nesse candle. Então, o cenário, tendência de alta aqui, tendência de alta no gráfico anual, alinhado para buscar a região do topo histórico. Gráfico mensal, bela formação aqui de
confirmação de um fundo que já tinha sido gerado, um sinalzinho de fundo no mês aqui de fevereiro. Mês de março subiu forte, alta forte aqui na faixa de 17,6%. A ação testa nesse momento uma zona de resistência. A tendência no gráfico mensal também é de alta, falando aqui de médio prazo para longo prazo. Ou seja, quando eu falo isso aqui, significa dizer a seguinte questão: você entra comprando o ativo aqui nessa superação de máximo no gráfico mensal. Então, quando você entra comprando aqui, se eu estou buscando uma entrada pelo mensal, eu estou tentando ficar posicionado de 3 a 10 meses no ativo. Então, considero isso aqui de médio para longo prazo. Acima disso aqui já seria o quadrimestral, que a gente busca ficar de 3 quadrimestres a 10 quadrimestres. Então, é longo prazo. Aí abaixo disso, que seria de curto para médio prazo, a gente está querendo ficar de 3 a 10 semanas posicionado. Tá? Eu vou lá para o gráfico semanal. Então, basicamente, isso aí para vocês entenderem como é que é a minha divisão de tempo. Então, aqui a tendência é de alta no gráfico mensal. Subiu aqui basicamente em 5 meses, corrigiu em 5 meses, gerou o sinal de alta. Então, a gente está dentro do terceiro mês desse movimento de subida. A expectativa é que se possa ter mais esse, o quarto, quinto mês aqui, ou seja, seguindo ali uma questão de simetria de tempo, de 5 meses ou mais. Então é um ativo que dá ainda para se buscar entrada pensando num prazo maior. Entrou comprando aqui, significa dizer que não vai cair? Não. Apenas que você está comprando um ativo que tem um viés mais de alta, mas ele pode cair. E aí o que você faz com essa queda se você está focando num prazo maior de ficar de 3 a 10 meses posicionado? Você pode trabalhar com entradas abaixo. Quando se vier algum movimento para baixo nesse mês, você pode buscar entradas mais para baixo em níveis de suporte, seja aqui do gráfico mensal ou num gráfico de menor periodicidade semanal ou diário. Por exemplo, aqui no mensal, qual seria o nível de suporte que dá para visualizar aqui? Só olhando, por exemplo, Fibonacci na faixa ali dos R$ 15,66, o nível mais próximo, 38,2% do que subiu, retração, caso caia a partir dos 18,11, que é a máxima desse mês. E depois disso na região dos R$ 15, abaixo 14,32. Então 50% do que subiu, se cair, volta lá nos R$ 15, que aí sim é uma região mais relevante de suporte. Ele pode os 14,98, R$ 15, região mais importante de suporte, porque vai ter uma coincidência ali com alguns topos anteriores, principalmente a gente vai visualizar aqui pelo gráfico semanal. Tá, então vou deixar aqui o gráfico 80 dias, apontando aqui para cima. Mensal acabou de proporcionar ali um sinal de fundo confirmado no mês passado, então segue com um viés mais de subida para se ter pelo menos ali, a minha expectativa de se ter mais 3 meses. Esse mais 2 meses dentro, não todos os meses que vão subir, igual nem todos os meses caíram aqui, foram 2 de queda, 1 de alta, um meio que lateral, mais 1 de queda, então foram 5 meses. Aqui a mesma forma, subiu, mas teve um mês que foi negativo e depois teve mais 2 meses forte para cima. Então essa seria aí a expectativa para o papel ter mais o mês de abril, maio e junho dentro de um viés mais positivo, mas podendo ter mês negativo. E lembrando, dentro do que está aqui apontando, ainda aponta com uma chance maior para cima. Olhando até para o gráfico anual aqui, só para ter uma ideia do que aponta, né? Pegando aqui, fazendo a projeção de alta pelo gráfico anual, dá para perceber o que? A projeção de alta do gráfico anual, primeira projeção foi alcançada 9,16, segunda projeção 100% desse movimento, e uma outra projeção desse pivô aqui de alta, uma outra projeção que é 161,8%, aponta lá para 22,71, que é justamente a região do topo histórico, próximo da região do topo histórico. Seguindo aqui então, voltando para o gráfico mensal e fazendo até a questão de uma projeção alternada em cima de uma possibilidade de pivô. Essa projeção vai ficar longa porque o movimento inicial é grande. Qual a primeira projeção? Eu vou parar em cima dessa primeira projeção na faixa dos R$ 26, ou seja, para superação de máxima histórica, considerando todo o movimento de subida, esse recuo e a chance de ter algo para cima. Significa dizer que vai direto lá? Não. Pode acontecer o quê? Vem, supera, volta. Então a projeção ela pode ser alcançada por mais zigue-zagues do preço, que sobe, cai ou lateraliza, depois sobe de novo. Não é uma garantia, mas a expectativa
em termos de projeção de alta, onde o preço pode ir nesse papel. Depois dessa, falando aqui, já comentei resistência, os níveis de resistência abaixo disso a gente fala aqui na faixa dos R$ 13,29 e R$ 12,38. O sinal mais negativo é depois aqui de, pelo menos esse mês aqui, ou mais um mês, gerar sinal de topo abaixo do nível topo anterior na mesma região, um sinal, né, mais negativo, mas que não mudaria ainda a expectativa maior de alta do papel. Reduziria essa expectativa, mas para mudar completamente essa expectativa, teria que perder a mínima aqui, que é o 12,38, para mudar completamente a expectativa de subida de prazo maior da MRFG3. Então, ativo interessante para ter na carteira, pensando no prazo maior. Indo agora para o gráfico semanal, ação dentro de uma tendência de alta basicamente, fazendo também até uma projeçãozinha de alta dessa tendência, uma projeção aqui de alta dessa tendência, desse topinho aqui, um pivôzinho que ela fez aqui. A primeira projeção alcançada, a segunda também alcançada, 100% desse movimento. E a terceira projeção ficando na casa dos 19,63. A projeção clássica desse pivôzinho, que apenas teve um candle aqui, basicamente 1 para 2 candles de correção, fica em 17,59, já foi testado, está brigando aí justamente com esse patamar agora. E o próximo nível na faixa 19,11, que é abaixo de 19,63. São os pontos de resistência. Olha só que interessante, a região 17,60, que é justamente a zona de resistência do topo anterior, que vai de 17,60 até os R$ 18,40, sendo mais exato, R$ 18,38. Não tem nenhum sinal de baixa ainda no papel. Está numa região importante de resistência, então depois do movimento de subida pode dar uma enrolada, pode ter algumas semanas aqui de lado ou de baixa para ter algo mais para cima, mas a expectativa, a chance maior é de que se tenha algo maior para cima, de vir a romper essa região dos 18,38. Se fizer isso aqui, para quem está querendo comprar, é mais interessante. Desculpa, por quê? Porque você tem ali uma chance de entrada com um stop mais curto e tentando pegar um movimento mais longo para cima. Aqui já tem um movimento de alta, que aconteceu basicamente já aqui em 5 semanas, está na 6ª semana. Naquela questão de ficar de 3 a 10 semanas, já está na 6ª. Já está aqui mais caminhando ali para o meio do caminho do movimento, que pode ainda se estender mais para cima. Não tem nenhum sinal de baixo. O primeiro sinal de baixo seria quebrar essa sequência de mínimas ascendentes do gráfico semanal, ou seja, nesse caso aqui agora, retornar para baixo dos R$ 16,79. E partindo agora para o gráfico diário, onde a gente olha a tendência ali de curtíssimo a curto prazo, a tendência é de alta. O principal sinal aqui de tinha mudado a tendência e retomou a tendência foi aqui, nessa saída aqui dessa região de um formato de um triângulo simétrico. Tem um padrão, tem um vídeo de aprendizado explicando esse padrão gráfico. Aqui no canal é só pesquisar sobre triângulo simétrico. E aqui a ação continua dentro de um cenário mais positivo. Só que gerou no pregão de segunda-feira, no pregão de ontem, no dia 5, um engolfo de baixo, que é um padrão de reversão dos candles que aponta para reverter um movimento de subida para um movimento de baixa. Qual seria então a forma de buscar uma compra nesse papel em termos de swing trade, de curtíssimo a curto prazo? Retornou aqui, gerou sinal de alta, olharia mais para compra. Segunda forma, ficou aqui de lado, está lá na região de resistência do gráfico semanal que eu já mencionei aqui, ó. Está nessa região. Se no diário ficar aqui assim, ó, de lado, em vez de cair, fica mais de lado, a média vai se aproximando do preço e depois gera pivô de alta, possibilidade de abrir a operação de compra na Mafrig. E a outra é ela caindo mais, chegando aqui embaixo e gerando uma sinalização de alta. Também um fundo ascendente também seria algo interessante. Tem suporte imediato nos 17,22, seguido dos R$ 16,83. Então, de maneira geral, a entrada mais interessante seria ao testar a média móvel exponencial de 3 períodos e gerar algum sinal de fundo ascendente. Resistência atual 17,87, 18,11, região 17,87 por aqui, testada aqui e aqui. Depois a máxima que é em 18,11 e acima disso a gente já fala de 18,38, que é essa máxima aqui do gráfico semanal. Então são as resistências mais próximas para o ativo. Quem está comprado, a ação pode vir aqui para baixo. Quem está comprado no curto prazo gerou um sinal de saída aqui, sabendo que ela pode estender um pouco mais ou o movimento de queda ou o movimento lateral, antes de gerar uma nova sinalização de possível compra no papel.
E pegando isso aqui como todo um movimento de subida, que teve uma pequena quebra aqui, pegando assim, olhando para quais são os pontos de suporte interessantes para entrada. Ó, se ela voltar aqui perto desses 16,67, de 17 a 16,67, chamaria muito a atenção para abrir uma compra de curto prazo. Aqui eu falei lá do gráfico, no gráfico mensal, sobre a questão de entrar aqui mais próximo do topo. Você pode ver aí o ativo recuar um pouco. Entrou aqui, você pode colocar menos capital. Se o ativo recuar, por exemplo, no gráfico diário, voltar para 17 a 16,60, possibilitaria a chance de abrir a operação de compra após um sinal de alta, por exemplo, no gráfico diário. Ou simplesmente comprar mais próximo possível dos suportes, que aí falando abaixo dos R$17, suporte ali nos 16,83. E aí agora que eu mencionei aqui o Fibonacci, na região ali dos R$16,67. Então é isso, amigos, tendência de alta de curto prazo, gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, mensal, 80D, quadrimestral, um ano, ou seja, totalmente alinhado para cima a tendência de alta desse papel. Logo, movimentações do preço para baixo, seja no semanal, seja no gráfico diário, chegando em níveis de suporte, ponto para se avaliar a compra, pensando desde um prazo mais curto, swing trade, até um prazo mais longo, usando até um gráfico quadrimestral, principalmente um mensal, de médio para longo prazo, focando aí em acompanhar, tentar pegar um movimento que por enquanto aponta mais para o rompimento da máxima histórica, pelo menos para chegar na zona de resistência da máxima histórica, mais relevante na faixa dos R$23, tem 21,41, depois R$23 e o ponto mais alto, lembrando que é R$23,91. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial, um grande abraço e até a próxima.